Os gringos responsáveis pela, entre aspas, inclusividade em Saints Row Reboot, Suicide Squad Kills the Justice League, Alan Wake 2 e God of War Ragnarok não tancaram o Bostil. E sabe por quê? Você sabe por quê? Para isso eu vou me referir aqui à thread do Junior Pan. Esse sujeitinho aqui, o Chris, ele bloqueou, que é esse cara que tem a ligação com o Sweet Baby Inc., bloqueou o nosso compadre Cabrutos. Porque o nosso compadre Cabrutos, ele basicamente fez uma lista de curadoria da Steam que catalogava os jogos produzidos pela Sweet Baby Inc. Então ele fala que ele postou no Reddit, e isso gerou uma discussão. A Niche Gamer, que foi um daqueles portais que cresceu durante o tempo do Gamergate, fez uma matéria a respeito da curadoria. E é evidente, e você vê aqui, que ele fez essa lista de curadoria com a intenção de que as pessoas pudessem se orientar de que jogos tiveram a Sweet Baby Inc. trabalhando neles, para que eles pudessem, talvez, assim, se distanciar do jogo. Ou talvez jogar com mais cuidado, procurar mais a respeito do jogo antes de jogar. Coisas desse tipo. A Sweet Baby Inc., pra quem não sabe, é aquela empresa que é basicamente uma consultoria de promoção dos valores woke, que eles chamam de diversidade, inclusão e etc., mas que a gente sabe que não é só isso, nos jogos, né? O objetivo deles é fazer jogos que agradem essas sensibilidades do público identitário sem estragar a narrativa. É isso que a consultoria deles tenta fazer. Inserir aqueles elementos ali de maneira aditiva, sem escangalhar com tudo. Na teoria, é uma puta boa ideia. Inclusive, eu até joguei alguns jogos nos quais eles trabalharam. Um jogo no qual eles trabalharam e eu não achei ruim. Mas na prática, velho, às vezes os caras cagam no pau e fazem besteira. E a gente tem alguns jogos nos quais eles trabalharam que foram verdadeiras atrocidades, como o próprio Saints Row Reboot. Que começou, cara, quando saiu o trailer daquele jogo, e as primeiras entrevistas com os desenvolvedores, vocês lembram, eu postei vídeo aqui dos caras literalmente dizendo que eles queriam substituir basicamente tudo o que era essencial ao Saints Row e fazer algo novo com o nome. Justamente visando agradar essas sensibilidades da cultura woke. E a Sweet Baby Inc. foi uma consultora. Por um outro lado, você tem o God of War Ragnarok, que eu nem achei ruim, mas que teve aquelas polêmicas lá, né, da deusa nórdica giganta lá, Ingrid Boda, que nas retratações originais ela é ruiva, e aí no jogo lá ela é negra e tal, e o pessoal ficou, oh meu Deus, ela é negra. Até dá pra justificar, né, que a Ingrid Boda, todo o lance dela é que ela mudava de forma. Sei lá, um dia ela pensou, vou ficar negra. E ficou. Os nórdicos retratavam ela de um jeito, pro Kratos e pro Atreus ela decidiu aparecer de outro. É estranho, mas é God of War, né? Tudo em relação à mitologia que o God of War trata fica estranho. Tem monstro que não existe na mitologia original, tem um monte de salada que os caras fazem. Então, naquele caso ali eu não achei problemático. Mas enfim, voltando à Sweet Baby Inc. Então ela é essa empresa que faz isso, o sujeito criou aqui uma curadoria, né? Uma curadoria para filtrar os jogos nos quais eles trabalharam e as pessoas ficarem espertas e etc, né? E aí isso gerou as mais variadas reações, né? Como diz aqui o nosso amigo do Radicais Podcasts, após a matéria, um funcionário da Sweet Baby Inc. fez uma postagem relatando sua indignação por ver um perfil curador mostrar os jogos em que eles tinham participação. E ele diz, cara, eu acho incrível como eles sempre usam essa linguagem sem vergonha. É muito sem vergonha. Lutar contra a desinformação seria ótimo, mas as mídias sociais e o YouTube não são equipados para responsabilizar as pessoas por fazer verdadeira pesquisa em boa fé. Só conseguir tráfego, obtendo resultados e provando o seu ponto de vista com ausência de confirmação. A coisa está maluca. Nada mudou. Nada. Desculpa. Nada mudou. O número de pessoas que entendem que espalhar desinformação só faz com que eles possam ser racistas em público sem consequência aumentou dramaticamente. Isso mudou. Provavelmente requer alguma briga com aqueles que têm autoridade. Provavelmente. O cara só catalogou o jogo da empresa. E ele tá fazendo um dramalhão. Parece que deu um curto-circuito na cabeça do cara. E ele pegou todas as coisas más que ele considera mal e ele vomitou. Desinformação, racismo. Então, aqui, ó. Em seguida, um outro funcionário da Sweet Baby Inc. fez uma postagem acusando o Cabruto Zambo de assédio. O incitando que a Steam derrubasse o perfil do curador e também o seu perfil pessoal na Steam. Olha, esse cara está me assediando, esse cara está me perseguindo. Por quê? Porque ele catalogou os jogos nos quais eu trabalhei. Aqui, ó. O grupo de curadoria de assédio
Sweet Baby Ink Detected, é liderado por uma pessoa, o arroba Cabrotos Rambo. Aqui estão eles tentando ser slick, é descolado, sei lá, escorregadios, tentando ter disfarçatez para não serem denunciados, mesmo com uma linguagem discriminatória arquivada. O grupo em si ainda falha no código de conduta. E ele cita aqui a regra da Steam, que é contra a discriminação e etc. E posta aqui 2 imagens que provariam a conduta preconceituosa dos caras. De qualquer forma, denunciem esse grupo e denunciem o perfil do cara. Que o cara perca a conta da Steam dele. Evidentemente, essa campanha de cancelamento não deu certo. E não só a campanha de denúncia e cancelamento em massa dos caras falhou, como o grupo viralizou e tá nesse momento com mais de 100 mil membros e recebendo a atenção de diversos influenciadores gigantes lá nos Estados Unidos, como Asmongold. E ele, como praticamente todas as pessoas normais, está estarrecido com a hipocrisia desse pessoal. Até porque, né, vale lembrar aqui que quando lançou o Hogwarts Legacy, que todos queriam boicotar por conta da suposta transfobia da J.K. Rowling, essas pessoas fizeram um site para rastrear quais streamers jogavam Hogwarts Legacy para que eles pudessem ser boicotados. Agora, se você quer boicotar um streamer porque ele jogou um jogo que é baseado numa propriedade intelectual de uma pessoa que um grupinho específico acusa de um negócio chamado transfobia, porque aquela pessoa que é dona da propriedade intelectual na qual o joguinho que o cara jogou é baseado, ela vai contra os seus valores específicos. Se isso é motivo para rastrear em um site e fazer uma lista negra e boicotar, por que raios fazer uma lista de jogos nas quais uma empresa que vai contra os valores particulares do curador da Steam não pode ser feita? Por quê? Me responda. Porque eles são fascistas. Você tá dizendo que são. Você vai ter que provar. E, na verdade, muito bem, eu acho que autoritário e fascista é você. E aí? Vamos fazer o quê? É difícil, velho. Democracia relativa. Esse é o grande problema do sistema moral desse pessoal. A moralidade deles é toda baseada na autodeterminação, que é uma coisa, inclusive, profundamente liberal. E todos os que têm valores que são incompatíveis com esta modalidade de liberalismo, baseada em autodeterminação e o cacete, essas pessoas devem ser removidas do discurso porque elas não são toleráveis. Há, no fundo dessa liberalização extrema, um autoritarismo que quer calar todos que discordam. E aí uma coisa que é bem engraçada é que, o que me parece é que, dado o fato de que muitas empresas, como por exemplo a própria Disney, que são colossos da indústria do entretenimento, estão sofrendo por conta do desinteresse do público, eu não acho que é nenhuma campanha de boicote ativo, pelo desinteresse do público pelas obras que eles estão produzindo segundo esses valores e essas cartilhas, esses caras estão com medo, de que de que eles se tornem persona não grata e jogos que seguem esses valores e trabalham com essas pessoas sejam mal sucedidos financeiramente, eles percam a boquinha deles, né? No fundo, me parece que é um interesse orientado pelo estômago e pelo bolso dos caras. E aí uma coisa que é muito interessante é o seguinte: muitas pessoas, inclusive progressistas, sabiam que o Hogwarts Legacy estava ligado a J.K. Rowling, né? Porque é a propriedade intelectual dela e tal. E mesmo assim, o Hogwarts Legacy foi o jogo mais vendido do ano passado. Inclusive, lembrem-se, a geração que é mais progressista, que cresceu com o progressismo na cultura corrente, é essa geração que cresceu com Harry Potter. Então esse jogo apela justamente para as pessoas que cresceram em meio ao progressismo. E eles compraram o jogo. Por quê? Porque o jogo é bom. Porque tem uma história legal, porque tem uma experiência a ser absorvida ali que é boa, que agrega de alguma forma. Ou seja, por que eu tô falando disso? Existe aqui um indício. Um indício que, para além do discurso desse discurso da polarização ideológica que tomou conta. E eu não digo nem que ele tomou conta do nada e que não se tenha razão em reclamar do que tá acontecendo e que o que tá acontecendo seja bom. Mas tem, para além desse discurso, uma coisa que o transcende, que é a qualidade da obra. Cara, o Neil Druckmann, olha, o The Last of Us Parte 2, todo mundo concorda que é tenebroso, correto? O primeiro The Last of Us, ele já foi feito inspirado pela Anita Sarkeesian. Aquela palestra que o Neil Druckmann deu, falou que, cara, a Ellie, enquanto personagem, enquanto uma criancinha normal em termos, né? Mas enquanto uma criança no meio do apocalipse, etc, etc, ela só existe daquele jeito porque o Neil Druckmann se inspirou numa feminista.
Ele queria fazer um jogo com a personagem mais sexualizada, mais gostosona e tal. Aí ele falou: "Não, caralho, não, tá errado. Ai, sexualização, não presta, tal". E saiu aquilo ali. Não foi por mérito do único e exclusivo do feminismo, mas o ponto que eu tô dizendo é: a pessoa muitas vezes, pelos motivos errados, pode fazer a coisa certa. Porque todo ser humano consegue reconhecer o bem e consegue reconhecer a verdade, né. Quando essas pessoas trazem essas ideologias esdrúxulas, elas conseguem tração no discurso público, por quê? Porque elas estão pegando um bem e subvertendo esse bem. Olha, incluir as pessoas, não discriminar, não matar o viado, não matar o trans. É ótimo não matar os caras e não maltratar ninguém e acolher as pessoas. Mas eles usam esse bem, né, que é proteger essas pessoas de uma violência, de uma injustiça, pra vender todo um pacote ideológico escroto por trás. O ponto é que as pessoas que creem nisso de bom grado e que acabam comprando o pacote ideológico sem perceber, elas conseguem reconhecer o bem que tá sendo anunciado ali na frente, e sabendo reconhecer o bem, elas conseguem reconhecer, conseguiriam, se não tivessem com a cabeça tão enfiadas na polarização, reconhecer o bem até mesmo em obras que vêm de orientações políticas estranhas ao espectro em que ela tá, entendeu? Que não são a orientação dela. Um segundo problema que surge no meio disso aqui, pra além de nego estragar via forçação de barra de representatividade e etc, as histórias e tal e tal, é uma cegueira em relação ao bem. É a gente olhar pra um rótulo, nesse jogo fulano trabalhou essa empresa deu consultoria, e jogar a parada fora logo de cara, entendeu? E deixar de conhecer alguns bens que seriam bons, porque são bens, por conta da polarização, entendeu? E isso acontece a nível pessoal também, né? É de você se afastar. Cara, isso tá acontecendo. Tem mãe brigando com o filho brigando com o pai, porque o pai vota num candidato diferente. Pô, o cara é teu pai ainda, tu tá vivo por causa dele, tá ligado? De loucura do caralho. A gente só tem que tomar cuidado com isso. Eu acho do caralho fazer a lista mostrando quais são os jogos nos quais a empresa trabalhou. Até porque, primeiro, isso é verdade. Segundo, você pode usar isso até pra fazer um estudo mais sério. Você joga todos os jogos, vê se tem algum padrão narrativo, você consegue saber exatamente como é que a empresa atua em cada um, você consegue fazer certas deduções. É ótimo. O que acontece é que os caras estão com medo de boicote e tem essa coisa do discurso hiperfocado, como fosse com uma viseira de cavalo, só no tem lacração, não tem lacração, tem lacração, não tem lacração, tem, não tem, tem, não tem. Inclusive, ó, pra dar um último exemplo, eu vou narrar aqui o pedaço da história de um livro. Não é ipsis literis, não é uma citação, é uma paráfrase, tá bom? E vocês vão me dizer qual é a orientação política desse sujeito e qual é a religião dele. Pode ser? Vamos fazer esta brincadeira? Imagine o seguinte: tem um sujeito chamado Padre Silvestre. O Padre Silvestre está discutindo com um fazendeiro e seus amigos, fazendeiro com algum dinheiro e seus amigos, a respeito do medo da Revolução Comunista. E alguém diz: comunismo, isso não pega aqui no Brasil. O povo tem religião. Logo em seguida o outro responde: religião? Esse povo não tem nada. Se dizem todos católicos, mas eles entram na igreja como se fosse um buffet. Pegam dali o que gostam, depois vão pro espiritismo, pegam o que gostam de lá, vão pro protestantismo e colhem de lá o que lhes agrada. Esse povo não é religioso. Esse é o trecho do livro, tá bom? Não é uma citação, é uma paráfrase. Só ouvindo isso, vocês acham que quem escreveu esse livro é religioso ou não é? Ele é de esquerda ou ele é de direita? Ele é capitalista? Ele é comunista? Ele é socialista? Ele é, sei lá, aceleracionista? Digam lá. Secularismo, nice joke, stalinista, ANCAP. É um comunista de direita católico, bigodista. Então, isso é um trecho de um livro chamado São Bernardo, escrito por um sujeito chamado Graciliano Ramos, que é um comunista que foi preso durante a ditadura do Estado Novo do Brasil por ser comunista. E ele escreveu isso aí. E é verdade. E aí? Olha, eu não tô querendo aqui dizer que o Neil Druckmann seja comparável com o Graciliano Ramos. Nem o pessoal da Sweet Baby Inc., nem o pessoal lá da Santa Mônica Studios, não é nada disso. O ponto é o seguinte: esse é um critério muito raso pra julgar as coisas, cara. Agora, sabia que esse caso da Sweet Baby Inc. não foi a primeira vez que os gamers geraram uma revolta anti-woke? E que, na verdade, a primeira revolta anti-woke gerada pelos gamers, no caso conhecido como Gamergate, desencadeou toda uma mudança cultural na internet e fora dela? Se você quiser saber mais sobre como isso aconteceu,
assiste esse vídeo que tá aqui na tela agora, que eu gravei com o meu amigo Arthur e com o Felipe, lá no quinto. E também comenta lá, caso você queira, um vídeo só sobre o caso do Gamergate, uma investigação mais profunda sobre a Sweet Baby Inc. A gente pode fazer, é só você pedir.